sobre os componentes de tecnologia e inovação, programação e robótica, né? Então, antes o que a gente chamava só de tecnologia e inovação, né, que estava tudo incluso dentro aí desta denominação, agora ele dividiu aí em 3. Então, nós deixamos aqui para vocês, né, uma reflexão bem interessante, que é da Lúcia Helena Galvão, uma filósofa, uma autora que eu gosto bastante. Então, ela traz aqui, né, uma fala dela. Está na hora de estabelecer um verdadeiro sentido de vida, que é sempre no campo do ser. Quando estivermos no final dessa jornada, o que queremos ser? Que tipo de seres humanos queremos ser? Quando olharmos para trás, queremos ver o que como rastro. Então, nós, como professores, né, deixamos aí muitos rastros. E, né, que tipo de rastro queremos aí levar, né, para a humanidade? Então, fica esta reflexão para todos nós. Então, meu nome é Juliana, eu sou PEC de Desenvolvimento Curricular, né? É uma nova denominação aí com a resolução nova. Os componentes que eu acompanho é tecnologia e inovação, tá? Tecnologia e inovação vai funcionar para que ano séries? Então, ela funciona para o 6º ano até o 9º ano, ok? Programação vai funcionar para que séries? Ensino médio, tá? Porém, aqueles que escolheram itinerário formativo de ciências da natureza e matemática. Então, o nome desse componente vai ser programação. E robótica, que atualmente, né, para este ano, vai ser só para Space, de 9 horas. E é sobre robótica que nós iremos discutir neste vídeo, ok? Quem precisa do outro vídeo, né, eu fiz 2 vídeos, um tratando de tecnologia, inovação e programação, e este agora tratando de robótica, ok? Então, qual que é o meu objetivo? Então, oferecer subsídios aos docentes para que planejem suas aulas a partir do escopo sequência, do material digital e demais recursos didáticos, com foco na aprendizagem. Eu também vou incluir aqui um objetivo aqui de mostrar para vocês como que ficou a organização do ano letivo, né? E principalmente aí de trazer a corresponsabilidade da gestão para que esse componente consiga acontecer na escola, porque depende também de outros momentos, né, principalmente aqueles que antecedem a aula, então realmente os professores de robótica precisam sim de apoio. Então, vamos iniciar aí o nosso pensamento, né? Então, nós temos ali na primeira figura, uma sala de aula típica, né? Onde tem alunos que se dedicam, representado por aquele aluno que está sentado. Então, estou aqui eu refletindo, né? Que aquele aluno está ali dedicado, engajado, fazendo as atividades, mas temos os outros, né? Que ficam tirando selfie, fica escutando música, enfim, ficam ali totalmente desinteressados das aulas. Isso é uma coisa que acontece, mas o que a gente pode fazer para minar este tipo de comportamento, tá? É algo difícil, é algo complexo, mas o que a gente pode fazer dentro, pensando no professor, né, exclusivamente nele, na sala de aula, o que ele, que está ali, né, ao alcance dele, o que ele pode fazer? Pensando de uma maneira, assim, pedagógica, né? Representado pela segunda figura, a gente tem ali um grupo de professores, coloquei ali com o intuito de mostrar que eles estão planejando suas aulas, né, ao longo aí do ano letivo. Tem aqueles que estão com notebook, que eles estão assistindo a TPC, tá? Porque o ATPC, ele é imprescindível para a aula acontecer de uma forma tranquila, porque mostra ali o passo a passo da aula, de todas as aulas de robótica.
E temos também os tutoriais do YouTube que mostra todos os passos quando a gente fala em robótica. Então, o professor entrando na sala de aula, sabendo como vai iniciar e o que ele pretende, né, ao que ponto que ele pretende chegar, vai fazer com que a gestão de sala de aula dele seja muito melhor. E ele consiga minimizar bastante aquela indisciplina na sala de aula, né? Então, precisa desse preparo. E aí tem outros também que está mostrando ali o próprio desenvolver dele, né, do planejamento dele, e outros ali conversando sobre como que está a sala de aula dele, né, como que está lá no painel de gestão, como que está o engajamento dos estudantes, que estudantes fizeram, quem entregou, quem não entregou, como que está correndo esta aula. Então, o painel de gestão também é uma ferramenta importante para auxiliar o professor aí nesta gestão de sala de aula. Então, assim, são coisas que o professor não pode deixar de fazer. Então, são 45 minutos, uma vez por semana, né, que é esse ATPC, que vai fazer com que ele dê uma aula cada vez melhor, que ele entre com muita mais segurança em sala e ele consiga, aos poucos, ir melhorando aí o comportamento, né? Como que o aluno age ali com o seu componente. E nós temos a última figura ali representada por toda a equipe da escola, vamos dizer assim. Então, nós temos ali embaixo, na engrenagem, a engrenagem, todas as engrenagens ali juntas significa a escola, né? Significa a sala de aula, os alunos, a aprendizagem. Então, nós temos ali na parte de baixo o gestor, que vem dando o apoio e o subsídio. O primeiro é como se fosse um alicerce ali, né? Ele é o primeiro, pensando na composição das aulas, pensando na organização, pensando em aulas dobradinhas, né, com relação à robótica e programação, mas assim, robótica principalmente porque exige muitos equipamentos, né, e quando não é dobradinha é muito difícil as coisas funcionarem corretamente. Enfim, e um apoio ali para o professor realmente em todos os aspectos, tá? Tanto pedagógico quanto organizacional, né? Depois a gente tem ali o outro apoio que está representado pela engrenagem abóbora, que é o coordenador da escola, né? O PCG, que ele vai ali de encontro, né? Ele faz a união entre a gestão e entre o professor, né? E o professor é o topo, né? É aonde a gente precisa chegar. Então, para essa engrenagem funcionar, as três, né, engrenagens ali têm que estar alinhadas, os dentes têm que estar alinhados. Então, precisa dessas três figuras na escola para que a aula aconteça da melhor forma possível e, com isso, a aprendizagem ocorra. Então, a gente tem também uma grande discussão sobre a educação instrucional e a educação significativa, né? Então, muitas pessoas às vezes acreditam que esse componente de robótica é apenas uma educação instrucional, uma educação para o trabalho, algo técnico, enfim. Então, ela é muito mais que isso, tá? Então, mas quem vai transformar ela em algo muito maior que isso é o professor que está em sala de aula, tá? Então, ele tem esse papel de fazer uma educação significativa, tá? E não uma educação técnica, né? A técnica é exatamente o que é mostrado ali dentro da plataforma, né? Porque ali é um técnico que está passando aquela compreensão de como funcionam as coisas, né? Porém, o professor em sala de aula é a peça fundamental que ele vai mobilizar essa técnica e aí ele vai trazer a compreensão e a reflexão daquilo que está sendo feito
e nisso ele vai colocar também valores humanos àquilo. Então, a tecnologia, em todos os seus aspectos, ela traz muitas soluções para nós, hoje não vivemos sem, mas ela também traz problemas, e a gente costuma ver isso bastante na escola. Então, aí nós temos aí o papel imprescindível do professor, trabalhar com transformar isso, né, essa educação em algo significativo. Então, através dessa reflexão e colocando esses valores humanos, porque atrás de uma máquina, atrás de um algoritmo, tem um ser humano ali, né, que faz tudo acontecer. Então, fica assim, algo assim que não dá para a gente separar. Então, esse é o papel do professor em sala de aula, né, dar esse significado sistêmico para o aluno com relação à educação sobre tecnologia, né? Então, nós temos aí, eu trouxe também, né, aqui um artigo, né, para vocês darem uma lida, que é interessante também sobre isso. Vamos passar. Então, essa parte que é de programação, nós não vamos falar, porque eu já falei em outro vídeo, como eu comentei com vocês. Nós vamos direto para a nossa robótica. Então, na robótica, o que vamos ter lá? Como que ela está organizada? Então, ela está organizada da seguinte maneira. Para as PEIs de 9 horas somente, né, este ano. Ela tem do 6º ao 9º ano, aonde que eu acho, são 2 aulas semanais. Os materiais dela, nós temos material digital lá no repositório, tá? Onde vem passo a passo da aula. E que é muito importante todo o aspecto do material digital, tá? Para começar, fazer toda a introdução com o aluno, justamente para transformar aquela aprendizagem, aquela educação em algo significativo. Lembra que eu falei de trazer reflexões, compreensões, valores? Então, se eu não fazer o passo a passo que está no material, se eu for direto para a prática, eu estou dando só uma educação instrucional. E hoje, na tecnologia, precisamos da educação significativa, aquela que vai trazer toda essa compreensão, inclusive valores. Então, é esse apelo que a gente faz, né, aos professores, que realmente utilizem o material digital da maneira que está lá, né, fazendo as reflexões, fazendo toda a parte que não é instrucional, para que ele possa transformar um pouco, né, esse aspecto que a gente tem hoje das pessoas que estão por trás das máquinas. Então, aonde que o professor se prepara? No ATPC, como eu falei, tá? E tutoriais no YouTube, que eu vou mostrar. Lembrando que eles vão mostrar bastante a parte técnica ali mesmo, nesses ATPCs e nos tutoriais. Mas o professor, aprendendo o que vai acontecer ali exatamente, dessa maneira mais técnica, né, ele vai entrar mais seguro em aula para que ele possa desenvolver as outras situações. Quais são as ferramentas? Este ano ele trouxe algumas coisas bem interessantes. Ele trouxe uma cultura ali maker, que a gente já tinha antigamente, né? Então, algo desplugado, né? Que eles vão utilizar bastante ali habilidades manuais e sociais em equipe. A gente tem o Make Coach, que já foi trabalhado ano passado, né? E outros, né? Eles podem trazer outras aí plataformas também, que daí seria uma robótica plugada, né? E a gente tem o kit de robótica, que é uma ferramenta, né, ali que chegou ou está chegando aí para todas as escolas. No primeiro ano, para o ensino médio, né? Nós temos no primeiro ano a robótica, né? Depois, no segundo ano e terceiro ano, nós só teremos para os itinerários formativos de matemática e ciências da natureza, ok? Dentro da PEI de 9 horas, como eu já havia falado.
Qual que é a progressão que eles esperam dentro da robótica? Então, para o sexto ano ali, né? Sexto e sétimo vão ser iguais. Então, iguais no sentido, né, do que eles esperam, a progressão, ó, se vocês conseguirem dar uma olhada, não está acima, né? Ele não cresceu, digamos assim, né? Ele não foi à frente. Então, eles vão trabalhar ali, ó, pensamento computacional, que é o desenvolvimento de lógica e construção de algoritmos, e contextos lúdicos. Para o sétimo ano, aqui tem bastante cultura maker, tá? Para o sétimo ano, a gente tem robótica e criatividade, o foco também no maker e no uso da placa. Aí a gente já está falando da plaquinha do microbit, que foi para as escolas. Depois a gente, no oitavo ano, autonomia e colaboração. Então, aí já começa os projetos, né, um pouco mais elaborados e colaborativos. O uso da Shield é um equipamento que também tem dentro da caixinha de robótica. Depois, para o nono ano, nós temos aprofundando. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ciência e sustentabilidade e os projetos mais complexos. E no ensino médio, a gente tem robótica no projeto de vida, que daí o aluno já escolheu o itinerário. Então, a gente vem aí com ampliação do repertório e reflexões sobre impactos da tecnologia e da robótica na sociedade e na vida deles. Então, quando eu estava falando, né, dessa compreensão, reflexão e valores, vem bem de encontro a isso. Deixa eu passar aqui. Então, qual que é a jornada do professor em robótica, né? Então, o que que ele tem que fazer? Primeira coisa aí, nesses dias de planejamento. Você tem que tirar um tempinho para você familiarizar com o kit de robótica, que está disponibilizado as unidades. Então, dá uma olhadinha em todo o kit. Aí você pode estudar e explorar o kit seguindo o manual e a playlist fornecidos pela Seduc, que está aqui. Esse material vai para vocês e tem os links para vocês chegarem lá, tá? Então, tem um manual para vocês testarem todas as peças, ver para que funciona, o que ela faz, enfim, para você tomar conhecimento de tudo que está ali. Depois, a gente tem isso que é muito importante, utilize o kit com confiança, sem receios. Então, nós percebemos que tinha, assim, muito professor com receio de quebrar, daí não tem outro para repor, aí não usava, ou não deixava os alunos usar, só o próprio professor usava. Então, isso é errado, isso não pode acontecer de forma nenhuma, tá? O kit é para ser utilizado pelo aluno, não é equipamento do professor, é equipamento dos alunos. Porém, veio para as escolas um kit para a equipe de professores também manusear, tá? Que é deles para eles fazerem testes, o que eles quiserem fazer. Então, esse kit é para os alunos. Eles têm que colocar a mãozinha deles, por mais que vocês achem que seja difícil, que eles vão quebrar, mas eles precisam passar por isso, ok? Eles precisam aprender as conexões, não só olhando, mas colocando a mão na massa. Não existe robótica vendo o professor fazer, tá? Eles têm que fazer. Identifique e compreenda os componentes do kit, né? Não só para o professor, mas também para o aluno, ok? E realize testes rápidos das aulas que utilizam o kit como recurso. Então, quando for usar o kit, né, como recurso, faça testes rápidos, né, para ver se está funcionando, se deu certo, enfim. Dentro, se você se debruçar, né, se você disponibilizar 45 minutos semanais do seu tempo para fazer o ATPC, você pode ir ali fazendo junto, né, ou mesmo o tutorial. Então, aqui, ATPC, a importância de acompanhar. Então, apresentar metodologias de ensino a serem aplicadas, dão várias dicas ali, ok? Contextualizar os conteúdos, conectando a realidade dos estudantes e abordam conceitos essenciais de robótica. Então, a gente tem aí um novo formato para a robótica, né? Sexto, sétimo e oitavo ano, juntos, digamos assim, e nono ano e primeira, segunda e terceira série do médio.
Então, os kits, né? Os kits chegaram às escolas, começaram a chegar, né, em 2 lotes, e foi lá em dezembro, né? Os professores já estavam de férias. Porém, os kits já estão na escola da seguinte maneira. Então, a partir do dia 19 de dezembro, foi chegando os kits. O que chegou primeiro, né? A placa do microbit, o cabo USB e um case de pilhas e as pilhas, ok? É uma caixa pequena, não é grande, tá? Onde estão esses componentes. E o lote 2, aí ele já vem mais coisas, mas ele está chegando nas escolas, tá? Agora, em fevereiro, de fevereiro a março que ele estará chegando. Porém, as primeiras aulas não vai precisar desses kits. Então, fiquem tranquilos que vai dar tempo dos kits chegar para vocês começarem a aplicar. As primeiras aulas são muito sobre cultura maker, né? E aí o que vocês vão precisar realmente é dos materiais que eles pedem lá, que são geralmente materiais recicláveis, papelão, linha, enfim. Então, o lote 2 vai vir com a caixa plástica, com divisórias, contendo sensores, motores, cabos e fios, itens complementares à placa. A previsão de entrega é de fevereiro a março. Eu mandei para a gestão da escola, né, ou para o diretor, ou para a coordenação, ou para os dois, e foi também por e-mail, tudo que vai chegar, né? Todo o kit, como é que ele é, o que compõe. Então, foi chegando, é bom que vocês, professores, já verifiquem quantos chegaram, né? Se já chegou tudo, de repente, fazer os testes, então já iniciar nesse processo. Aqui embaixo tem as orientações de recebimento e armazenamento, tá? Nesse link, que foi o que eu passei para a gestão, vocês podem acessar para vocês tomarem mais conhecimento, porque tem coisas importantes, como, por exemplo, né? Aqui ele fala como que chega, né? Para vocês identificar o primeiro lote. No segundo lote também. Depois ele vem trazendo algumas orientações que é importante. Então ele pede para vocês enumerar todos os kits. Então, por exemplo, colocar lá o kit 1, 2, 3, 4. E aí vocês também enumerar as equipes, porque cada kit é para atender aí 4 alunos, 3 a 4 alunos, tá? Então, é para vocês enumerar também as equipes das salas de aulas, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, o kit 1 sempre vai ficar com a equipe 1. O kit 2 sempre com a equipe 2. Então, isso é uma sugestão que eles deram. Para quê? Para que, se der algum problema, sumir alguma coisa, você sabe para quem você entregou, né? Para você conversar com a pessoa, né? Se alguém não tirou a pilha lá e ficou, e daí aconteceu que ela melou, então você vai conversar com essa equipe que ficou sempre com o kit 1. Então, eles pedem para que vocês façam isso, para que também vocês ensinem eles, né, a como eles vão cuidar daquele kit. Então, aquele kit é deles. Então, eles devem cuidar, né, daqueles equipamentos. Eles pedem também para ficar livre de umidade e calor excessivo. Então, vejam como que está sendo condicionado isso nas escolas, aonde que está sendo guardado. Não é um equipamento que dá para deixar em qualquer lugar, tá? Senão ele estraga mesmo. Aqui, ó, acessibilidade e organização. Isso precisa muito do apoio da gestão. Então, aonde que vão ficar esses kits? Né? Como que vai ser a acessibilidade deles? O professor que vai pegar, se for o aluno, né, o líder de turma, alguma coisa assim que for pegar, como que vai se dar essa organização? Então, precisa de ser isso definido antes. E aí também testar o componente, né? Os componentes que estão nas caixas, que vai vir no lote 2, como eu falei. Então, aqui tem um link, né? Ou também pode ir direto para o manual aqui, que a Seduc preparou para como testar isso. Algumas informações importantes. Então, ó, vai ter alguma mudança nas atividades do dia de robótica? Ou seja, todas as aulas gerava, o professor tinha que gerar uma tarefa, né?
para que o aluno postasse. E essa informação subia para o BI. Então, o que eles trouxeram agora, né? Que são as atividades do dia. Sim, agora teremos atividades do dia apenas para algumas aulas. Ou seja, não é todas as aulas mais. Para consultar quais aulas serão, acesse o calendário das aulas. Então, esse verdinho aqui já é um link e você pode ver que daí lá vai ter lá, sexto ano. Aula 1, aula 2, aula 3, vai estar tudo certinho. E aí tem lá o que você vai mandar, ou se você vai mandar ou não vai mandar, ok? Com sugestão de aplicação do escopo sequência dentro do calendário letivo. Então, vai ter dois tipos, tá? De atividade do dia que tem que mandar. Uma é o registro. Então, o que seria esse registro? É uma foto, por exemplo, né? Do que o estudante construiu, ou o link do que ele fez lá no MakeCode, por exemplo, para o tarefas, né? Ele vai lá para que eles consigam, com isso, fazer a contabilização e o professor também consiga depois, né, mais para frente, construir a sua avaliação com rubricas, né, utilizando essas entregas. Então, esse é o registro. E também terão questões. Então, de repente, vai ter uma aula lá que não vai precisar fazer um registro, né? Tipo foto ou link. Vão ser questões, vão ter algumas questões que ele vai colocar lá certo, errado, enfim, vai ser corrigido automaticamente e aquilo lá vai valer como a atividade do dia. O professor ainda precisa fazer o envio de 2 tipos de atividades para que os estudantes possam responder. Então, esses 2 tipos de atividades, o professor faz o envio, como ele já estava fazendo anteriormente. Como fica a questão do uso do celular para registro das fotos dos protótipos? Então, a gente sabe, né, que com essa nova lei, né, que não pode celular mais na escola, só para, né, alguns fins, porém, cada escola vai fazer o que ela acha melhor, né? Eles vão conversar, vocês vão conversar e vão chegar em comum acordo, onde todos deverão cumprir. Então, se a sua escola ficar certo que eles não vão pegar em hipótese nenhuma, né? O celular é entregue no início da aula, devolvido só no final do dia letivo, do dia ali, eles vão ter que, quando precisar desse registro, eles vão ter que registrar com a webcam do notebook, né? Ou com a câmera do tablet, ok? Eles vão mandar depois para a gente um tutorial de como que eles vão tirar essa foto pela webcam ou pela câmera do tablet. O tablet é muito parecido, né? Similar ao celular, então eles já sabem como utilizar. E o notebook só, que é um pouquinho diferente, mas eles vão mandar um tutorial, mas acredito também que muitos dos estudantes já sabem fazer isso. E aí, cada escola vai trabalhar da forma que ela acha melhor. Não consigo achar o material de robótica no CMSP, o que fazer? Então, os materiais, eles estão subindo ainda, tá? Então, eles estão reunindo, né, todos os links dos materiais e vão estar lá, talvez, a partir do dia 3 de fevereiro. Porém, eles mandaram aqui neste link, aqui, ó, que é o arquivo, onde estão todos os materiais. Então, se alguém... eu quero material agora no planejamento já para preparar minha aula, pode clicar aqui neste link que ele consegue preparar. A avaliação de robótica, tá, gente? A avaliação de robótica, eles dão algumas sugestões para a gente, tá? Então, a nota na frente de robótica será sobre o desempenho das aulas, a partir das entregas no gerenciador de atividades, feitas no bimestre pelos estudantes. Então, lembra que eu falei que o professor lança, eles colocam lá o registro, faz aquela avaliaçãozinha, e aí o professor, a partir daquilo, tem depois elementos para fazer a rubrica. Então, eles pedem para a avaliação acontecer de 2 formas, né? Ele pede aqui, ó, a análise
do desempenho dos estudantes nas entregas do projetos, né, por meio das rubricas referentes a cada escopo sequência. A gente tem aqui embaixo, ó, como que é essa rubrica? Qual que é a sugestão deles? Tem aqui embaixo. Análise do desempenho dos estudantes nas questões fechadas, então é quando né, aquele registro não é uma foto e tal, mas são questões, tá? E engajamento dos estudantes com as entregas em geral. Algumas outras informações, tá? Então, o BI de programação e de robótica. Então, vai continuar existindo, tá? Mas, assim, como vai ser? O que eles vão contar? Como que eles vão contar? Eles ainda estão finalizando isso, né? Então, eles solicitam, né, que as alterações para o time, as alterações vão acontecer pelo time do BI e que eles estão aguardando essa aprovação interna dos pedidos e prazos de implementação das mudanças. Assim que tiverem novidades, iremos atualizar os manuais e compartilhar com vocês. Então, vai existir, né? A gente tem, sim, as metas de entrega, né? Que geralmente é uma entrega a cada 4 semanas, quando eu estou falando de programação. E para robótica, aí ele muda um pouquinho a figura, dependendo do projeto. Então, vamos aguardar para ver como que vai ser, tá? Onde consulta o escopo sequência de cada componente, como eu falei, repositório, né, do CMSP. Ou ele fala que, ó, a versão resumida no final desse material. Vocês vão ver que no final tem aqui todo o escopo também, tá? Links úteis. Então, aqui eu tenho aqui um link que mostra como funciona todas as plataformas, não só a de tecnologia e robótica. Aqui a gente tem um de apoio ao planejamento e temos aqui um Padlet que é construído pela nossa equipe, que ela mostra, eu vou abrir para vocês, ela mostra exatamente aqui as informações, assim, mais importantes, aquelas essenciais, tá? Então, tecnologia e inovação. Quando você vai andando aqui com a barra, você vai vendo tudo que tem aqui, tá? Robótica, então, tá tudo nessa coluna. Depois aqui eu tenho atividades desplugadas. Como que eu relato um problema, como eu abro chamado. Tá aqui, e outras informações também você encontra aqui. E se vocês tiverem também coisas interessantes acontecendo aí ao longo do ano letivo, vocês podem me mandar, ok? Que eu vou colocando ali também para que os colegas vejam como que está o trabalho, né, dentro da diretoria de Pinta. Esse é o escopo sequência que eles falaram, tá? Tem no repositório, mas traz aqui também nesse material que vocês vão ter aí nas mãos. Aqui eu tenho assim, ó, escopo sequência, 6º e 7º ano, 1º bimestre. Então, pessoal, ele traz tudo que vai acontecer no 1º bimestre, 6º e 7º ano, porque são iguais, ok? 2º bimestre, aí eu tenho o 8º ano para o 1º bimestre, para o 2º bimestre, 9º ano, 1º bimestre, 2º bimestre. Depois a gente tem o ensino médio, tá? 1º bimestre, 2º bimestre. Aqui, lembra que eu falei para vocês que tem os tutoriais no YouTube que vocês podem seguir com todos os projetos? Então, vocês podem, eu vou fazer tal projeto, como que ele fez? Como que faz? Pode entrar aqui e assistir, ok? Então, a gente tem o ATPC, tem esses tutoriais aqui. Esse aqui, ó, é o manual do kit de robótica, que então aqui ensina, né? Tem lá no próprio texto e tem aqui também. Ok? E tem dentro do nosso Padlet também. Aqui mostra para vocês como que vocês testam, né? Como que funciona o material do kit de robótica. Aqui a playlist é a playlist do YouTube, tá? Exatamente essa daqui. Mas aqui está um endereço que vai para a playlist inteira. E, pessoal, esse daqui é o nosso finalizando, né? O que eu trago para vocês? Que é imprescindível assistir o TPC toda semana. Então, realmente, a gente percebeu isso muito na prática mesmo, tá? Visitando as escolas, acompanhando aulas, que o professor que não acompanha o ATPC, não assistiu os vídeos tutoriais, eles entraram muito inseguros na aula,
fazendo que com isso colaborasse com a própria disciplina em sala, a falta de engajamento e tudo mais, tá? Não é o professor dominar todo o aspecto ali que está sendo tratado de maneira técnica, mas é ele saber o que vai acontecer para ele mobilizar e direcionar o aluno para o caminho certo. O apoio da gestão para organizar horário e materiais. Então, aulas dobradinhas, né? E os materiais, aonde vai ficar, como que vai, né? O condicionamento deles, a acessibilidade deles. Tem uma pessoa que vai apoiar esse professor? Será que a professora de sala de leitura ou um outro profissional da escola pode apoiar esse professor em algum aspecto, no sentido assim, a gente vai ter muito sobre cultura maker. Então, ele vai precisar, às vezes, né, se organizar com papelão ou alguma coisa assim. Será que tem alguém que pode apoiá-lo? Ou o próprio coordenador pode apoiá-lo com relação a isso? O professor também tem que se antecipar a essas aulas, tá? Por causa dos materiais, às vezes, que são necessários, ok? São aulas que não dá para você ver no dia, ok? Tem que verificar com antecedência para fazer esse preparo dos materiais aí com o apoio de gestão ou algum outro professor, algum outro profissional da escola. O apoio do PEC nas aulas, tá? Então, vocês vão me ver, até ano passado eu já acompanhei bastante aula, mas esse ano talvez com mais frequência, tá? Eu esteja junto com vocês. Consta na minha resolução, mas também eu gosto de estar junto com os professores, verificar também a dificuldade aí que vocês estão passando e propor algumas soluções, sugestões para que os problemas sejam minimizados, porque a gente sabe que não é fácil também, né? Esse componente assim nas aulas não é fácil, não. Os materiais no Padlet também é importante vocês de vez em quando verificar. Ele vai estar no nosso grupo, que está aí ao lado, tá? Esse é o nosso grupo de tecnologia. É o mesmo grupo que do ano passado, então quem já está, tudo bem, continua lá. Se tiver professor novo na sua escola, pede para ele entrar, tá? Eu tenho que autorizar a entrada, mas pede para ele entrar que vai aparecer lá para mim e daí eu autorizo ou não. Só para professores de tecnologia, ok? Quando eu deixei aberto, entrou pessoas assim com DDD até de fora do país. Então, assim, fica fechado e a pessoa tem que se identificar para entrar. O contato meu comigo, né? Através do grupo de WhatsApp. Então, se vocês sentirem necessidade, pode me chamar, pode entrar em contato diretamente comigo, sem problema nenhum, tá? Quando vocês precisarem de apoio, de alguma coisa assim, ok? E é só, gente, tem uma lista de presença para vocês assinar, que é essa daqui no QR Code, mas está no material também, vocês vão ter acesso ao material e vocês podem aí pegar essa lista de presença, ok? A gente tem aí, eu trouxe também no finalzinho o calendário para vocês, se vocês de repente aqui já está falando quando vai ser a prova paulista, quando vai ser o MASP, REDASP, enfim, para vocês conseguirem fazer um planejamento até mais assertivo. E é só isso, muito obrigada e que tenhamos aí um abençoado ano letivo, né? Tchau, tchau.